Oi, gente. Mais cedo eu fiz um vídeo analisando possíveis caminhos que o Mauro Cid poderia realizar se ele iria entregar o Bolsonaro para a polícia, fazer uma delação premiada, ou se ele iria assumir as culpas com a promessa da família Bolsonaro de ter alguma vantagem. E eu analiso isso no vídeo de hoje mais cedo. Mas aí, eis que o Mauro Cid resolveu, embora não seja ainda uma delação premiada, ele resolveu entregar o Bolsonaro. E será, sem sombra de dúvidas, visto a partir de agora como um traidor do bolsonarismo. Porque ele afirmou para a Polícia Federal, no depoimento de ontem, que o G1 teve acesso, que Bolsonaro pediu a recuperação das joias sauditas. Não só Bolsonaro sabia das joias, mas pediu para o seu ajudante de ordens, ou seja, pedir para o ajudante de ordens é dar uma ordem. Bolsonaro deu a ordem que Mauro Cid recuperasse as joias. E ele agora soltou isso para a Polícia Federal, né? Informou a Polícia Federal disso, né? Desse fato. É claro que isso vai ter ainda outras repercussões, vai ser investigado e tal, mas é uma coisa que a gente já esperava que poderia acontecer, não é? E eu vou trazer mais detalhes disso nesse vídeo. Antes de seguir o vídeo, eu quero fazer alguns reparos. Eu me atrapalhei em um vídeo passado, quando eu falei da Antônia Fontinelli e do Felipe Neto, porque quem chamou pro ringue foi a Antônia Fontinelli. E no vídeo eu me atrapalho e parece que eu falo que é o Felipe Neto. Não, foi a Antônia Fontinelli que fez isso. Eu fiz o reparo na descrição do vídeo e no título eu digo para as pessoas olharem para a descrição. Então, foi a Antônia Fontinelli, que além de preconceituosa e além de declarações absurdas cabíveis de processo, ela também mostrou desequilíbrio, né? Aliás, a Antônia Fontinelli vai multiplicando, né, as suas razões aí para ser processada, né? Os advogados do Felipe Neto vão ter trabalho não só com o eventual caso da irmã Mônica, mas com esse caso também. E no que se refere a o Bolsonaro e esse episódio do Mauro Cid, eu quero também pedir desculpas a uma pessoa curiosa. Eu quero pedir desculpas ao imperador romano Júlio César. Vou explicar. Porque na miniatura desse vídeo eu fiz o até tu, Cid, fazendo referência à famosa frase do imperador romano, em que depois de ser traído por Brutus, ele diz: até tu, Brutus, até você, Brutus, me traiu, né? Mas o imperador romano, obviamente, não merece ser comparado ao negacionista genocida mor Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma injustiça que eu cometo com o imperador romano Júlio César e ficam aqui as minhas sinceras desculpas. Mas vamos ao caso. O Mauro Cid, ele afirmou em depoimento, né, que o então presidente Jair Bolsonaro pediu que ele tentasse recuperar as joias sauditas detidas na alfândega no aeroporto de Guarulhos. O ex-ajudante de ordens disse que o ex-chefe do executivo informou sobre a apreensão em dezembro de 2022, quando solicitou a regularização das joias. Regularização, para quem não sabe, é eufemismo para incorporação. E incorporação é eufemismo para roubar. Tipo, roubar joias que pertencem à presidência da República e não pertencem ao Bolsonaro. O presidente, ser presidente, é uma coisa transitória. Não é um cargo vitalício. E um presente de milhões de reais não pode ficar com o presidente. Por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Um presente desse tipo levanta suspeita de propina. Aliás, a privatização da refinaria de Landulfo Alves, que foi comprada por empresa saudita, aconteceu pouco tempo depois de Bolsonaro ter recebido essas joias, o que levanta muitas dúvidas e suspeitas em relação a essa privatização. A refinaria foi vendida por um valor muito baixo. Será que Bolsonaro deu facilidades àqueles que lhe deram joias? Não é? É uma hipótese a ser investigada e talvez seja um motivo para suspender ou inviabilizar ou reestatizar, não é, essa refinaria. Aliás, vale a pena dizer que a privatização das refinarias na Bahia e no estado do Amazonas podem ter consequências nefastas para além
desses problemas que a gente falou. Porque fiz até um vídeo sobre isso, vai sair em breve, que existe a possibilidade de que a mudança na política de preço da Petrobras ela não vai impactar essas refinarias privatizadas, lógico, a Petrobras não manda mais sobre elas, e isso pode levar com que o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha na Bahia e no Amazonas não caiam. A gente não seja beneficiado por essa mudança de política. O que mostra que Bolsonaro e as trapalhadas não, a venda, a entrega, o entreguismo criminoso do patrimônio brasileiro feito durante o governo Bolsonaro, se não for revertido, vai ter consequências deletérias, consequências danosas, consequências muito ruins para a população brasileira e, nesse caso específico, para a população da Bahia e do estado do Amazonas, né? É absolutamente lamentável. Sobre o Mauro Cid. O Mauro Cid, pelo menos no caso das joias, demonstrou claramente que não vai assumir essa bomba toda, que não vai ficar com essa batata quente toda. Ele entregou o Bolsonaro. O Mauro Cid, ele já tinha implicado o Bolsonaro em um outro crime, que é o crime de prevaricação. Porque conspirar contra o Estado Democrático de Direito, ter um plano para conspirar e querer subverter o Estado Democrático de Direito é um crime. Por isso que o Anderson Torres foi preso, né? A minuta lá do golpe foi encontrada na casa dele, inclusive essa evidência que vai ser utilizada no processo contra ele. E um funcionário público tem o dever, quando ele sabe de um crime, de denunciar esse crime. Nem todo planejamento criminoso é necessariamente crime, mas quando se refere a planejar contra o Estado Democrático de Direito, chega a esse status, né? E o Mauro Cid implicou o Bolsonaro nisso. Mas naquela época era sem querer. Agora, com total intencionalidade, deixando claro que Bolsonaro sabia e ordenou ele para pegar as joias, ele implica agora o Bolsonaro no crime das joias sauditas, desse roubo de joias. Resta saber agora o que é que a justiça vai fazer com essas informações. Eu fico pensando em duas possibilidades para a Polícia Federal não ter atuado e ter autuado, né, o Bolsonaro ainda nesse caso e não ter feito acusações formais em relação a ele. Uma seria que eles estão sendo cautelosos, a explicação generosa, digamos assim. A explicação generosa é que eles estão sendo cautelosos, estão querendo reunir mais evidências para poder, quando eles acusarem o Bolsonaro, quando eles prenderem o Bolsonaro, eles terem tantas evidências que eles se sintam confortáveis em fazer isso, e a repercussão internacional de fazer isso em relação a um ex-presidente que ainda tem uma certa popularidade, né? Então, essa é a explicação, digamos, generosa em relação à Polícia Federal. A outra explicação seria que a Polícia Federal talvez tenha medo de fazer uma acusação em relação ao Bolsonaro, né? Eu vejo essas duas possibilidades. Quero acreditar que eles estão sendo cautelosos, mas certeza mesmo a gente não tem. O que eu tenho certeza agora é que o Mauro Cid vai ser caracterizado como um traidor, mais um traidor, e provavelmente vai ter muito bolsonarista dizendo que de uma hora para outra o Major Cid, porque disse que o Bolsonaro ordenou a ele que recuperasse as joias, de repente virou um vermelho, de repente virou um comunista. Mas enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.